Olá, graça e paz, como vocês estão? Obrigado pela audiência, pelo carinho de entrar no lar de vocês, na casa de vocês. E nós temos aqui, estamos pelas duas plataformas, pelo Telegram e pelo também YouTube. E não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um like. E se inscrever no canal, tá bom? Nós temos aqui a Francisca, temos também a Dalila, sejam todas bem-vindas. Temos a Ivanice, sejam todos bem-vindos. E a Nicole. Então, nós vamos nesse momento já entrar no processo de louvor, vamos adorar ao Senhor e tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós nesta manhã, tá bom? Esse hino que iremos cantar, provavelmente vocês não conheçam porque é hinos de autoria nossa, é hino nosso, hino próprio nosso, tá bom? Vamos lá. Eu louvo a Ele, eu engrandeço a Ele, eu sirvo a Ele porque Ele é Deus. Vivo pra Ele, eu exalto a Ele, engrandeço a Ele porque Ele é Deus. Santo, santo, santo é o meu Senhor. Oh, santo, santo, santo é o meu Senhor. Eu louvo a Ele, eu engrandeço a Ele, eu obedeço a Ele, porque Ele é Deus. Eu amo a Ele, me humilho pra Ele, me consagro pra Ele, porque Ele é Deus. Santo, santo, santo é o meu Senhor. Oh, santo, santo, santo é o meu Senhor. Oh, santo, santo, santo é o meu Senhor. Amém? Queridos, então neste momento nós vamos já ler a palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, verso 11 até o 19. Vamos ler para a glória de Jesus, tá bom? Olha o que diz a palavra de Deus. Acompanhe aí a leitura em sua casa. A parábola do filho pródigo. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que eu tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Não se Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens e os alimentos dos porcos, aos quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. E ao chegar-lhe, confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Queridos, eu queria dizer o seguinte para vocês. Aliás, antes de dizer, eu quero orar com todos, orando para Deus falar conosco. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua mensagem. Venha falar conosco poderosamente.
venha falar aos nossos corações, ao nosso entendimento. Usa-nos, Senhor, a nossa boca como canal, usa-nos como instrumento teu para falar com aqueles que estão pelas duas plataformas. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, abertamente, poderosamente. Amém. Muito bem, querido. Nós queremos falar sobre, hoje, a casa do Pai. E dentro do contexto Casa do Pai, nós queremos compartilhar com vocês 7 pilares que levou o filho pródigo a ter, a acontecer na vida do filho pródigo. 7 pilares, 7 palavras-chave, como você entender, que nós encontramos nesse texto para compartilhar com vocês. Muito bem, vamos lá. Nós entendemos que, quando nós falamos da casa, desse texto, nós sabemos que esse texto é uma parábola. E nesse texto está contida duas figuras, moedas e também o animal que sumiu. E depois o filho pródigo. Quais são os 3 mais importantes? Obviamente é o filho pródigo. Porque tanto o animal como também a moeda não prestarão conta diante de Deus, mas o ser humano sim. O que nós vemos então? 3 perdidos, 3 situações em que a moeda está perdida, o filho pródigo está perdido, o animal também está perdido. Mas nós vamos nos ater mais o filho pródigo onde nós lemos. E como nós falamos da casa do pai, a casa do pai, nós vemos que o texto está dizendo que é o primeiro ponto que nós encontramos é a partida, ou melhor, a exigência do pai. Primeiro ponto, a exigência do pai. O filho exige do pai. O que ele exige do pai? Ele exige que ele quer partir, ele exige que ele quer ir embora, ele exige que ele quer construir uma vida, mas uma vida independente. Nós sabemos que na Europa e nos Estados Unidos, quando o filho torna 18 anos, tem 18 anos ou faz 18 anos, ele já tem a sua independência. No Brasil ainda a gente vê pessoas de 30, 35 anos vivendo juntos. Agora vamos voltar aqui. Nós vamos falar sobre 7 pilares que nós encontramos nesse texto do filho pródigo. Primeiro, a exigência do pai. O pai era um homem muito rico e construiu a vida pensando, obviamente, nos filhos, como naturalmente isso acontece. O pai sempre se preocupa com o bem-estar dos filhos. Só que o filho cansou de uma vida de monotonia. E o filho, talvez por ter muito dinheiro, isso acontece, o filho queria algo diferente. E ele pediu a herança do pai, contrariando o que diz a Escritura. Ele estava na contramão, porque normalmente é o pai que fornece a herança para o filho, à luz da Bíblia. Não o filho pede para o pai. Primeiro ponto, a exigência. Segunda, a partida. Ele pediu para o pai que ele desse tudo, que ele ia embora, ele ia partir. E ele saiu, sim, com muito dinheiro, e em busca de prazeres, mulheres, com amigos, para curtir muitas coisas. Segundo ponto, exigência, partida, e agora nós vamos entrar também na parte da vida dele, o que seja uma vida de pecado. Então, a vida de pecado, primeiro ponto, exigência, segunda partida, terceira, vida de pecado. O que nós vemos na vida de pecado dele? Prostíbulo, ele foi para o prostíbulo. Ali ele aprontou-se muito, ali ele gastou dinheiro com jogos, com comida, ou seja com comilanças. Ali ele se esqueceu dos ensinamentos do pai e passou a viver uma vida errada. Então, o quarto ponto, de rico ele passou a ser servo. Por que de rico ele passou a ser servo? Enquanto ele estava com o pai, ou enquanto ele estava vivendo, ele ele esbanjava dinheiro. Ele soltava dinheiro para os amigos. E como, na verdade, tudo acaba, cremos que o dinheiro foi acabando. Então, como o dinheiro foi acabando, chama a atenção que as pessoas às vezes esquecem do dia de amanhã. E ele esqueceu do dia de amanhã. E ele, no quinto ponto, ele arrumou um emprego de servo. O que é servo? Escravo. Então, primeiro pilar, exigência do pai. O segundo pilar, partida. Terceiro pilar, vida de pecado, que foi para a prostituição.
E o quarto, ele arrumou emprego, ou melhor, o quarto de rico ele passou a ser servo. E o que acontece? Como servo, ele arrumou um emprego em que ele trabalhava na lavagem dos porcos, onde os porcos comiam. E ele estava entrando naquele momento numa crise financeiramente. E ele gastou todo o dinheiro, não sobrou nada para ele comprar comida. Não sobrou nada para que ele gastasse com comida. E ao mesmo tempo, os amigos desapareceram, os amigos sumiram. E mostra aqui que ele lembrava do banquete do pai. Então, se nós enumerando os 7 pontos, primeiro, exigência, segundo, a sua partida, como ocorreu a sua partida, terceiro, de rico a servo, e depois vida de pecado, e agora ele lembra do banquete da casa do pai, que é o sexto. O banquete na casa do pai, ele começou a ter saudades de tudo como era fácil, do que ele comia. Agora as coisas ficaram difíceis. A crise naquela região, e com ele ficou difícil para ele, ficou insustentável, ficou insuportável, e ele começou a trabalhar onde os porcos comiam. Então ele estava levando, agora o 7º ponto, uma vida de miséria. E ninguém lhe dava nada. E a única fonte de sustento era extraído da onde ele comia lá com os porcos, da onde ele apacentava o porco, ele cuidava dos porcos, dali vinha o seu próprio sustento. E a fome dele era tanta, ficou numa situação que ele não tinha o que fazer a não ser comer as bolotas dos porcos. Então, meu querido, para nós nos ater aqui no texto, houve um momento que ele teve que cair em si e fazer uma autoanálise, uma reflexão de tudo que ele tinha feito, dos erros que ele cometeu. E a casa do pai é o melhor lugar para nós refletir sobre os erros que nós cometemos. Agora estou trazendo para nós, que muitas vezes na casa do pai nós encontramos comunhão, encontramos paz, encontramos emoções e alegrias. E não era isso que estava acontecendo com ele, porque ele saiu da casa do pai. Ele saiu da casa do pai pensando que seria melhor. E ele parou e refletiu e caiu em si do erro grave que ele tinha cometido. E Jesus está exemplificando aqui que o pai é uma representatividade de Deus. E o filho seria uma pessoa que frequenta a igreja, que é membro da igreja, mas que resolve cair da casa do pai e desfrutar do sistema que o mundo oferece. Desfrutar dos prazeres que o mundo oferece. Então, quando nós entendemos e vemos as 7 exigências, ou melhor, os 7 pilares desse texto, que são a exigência do pai, a partida, a vida de pecado, de rico ele fica servo, o 5º ponto, ele arruma um emprego de servo quer dizer escravo, e ele lembra do banquete do pai, e a vida miserável que ele levava, ele cai na realidade, ele cai em si, através da autoanálise que ele fez, que a casa do pai é melhor. E lembrando quantas vezes o pai deve ter ficado esperando o filho aparecer, o filho surgir, quantas vezes o pai deve ter ficado aguardando o retorno do filho, talvez na varanda da casa, esperando, aguardando o regresso do filho. A Bíblia diz em João 16:20 que a nossa tristeza se converterá em alegria. Com certeza o pai estava nessa expectativa. Mas como disse que o pai aqui é uma representatividade de Deus, Deus também não quer ver nós perdidos. Deus não quer ver eu, você, nós perdidos. Quantas pessoas, devido a nós estarmos vivendo um período de apostasia, quantas pessoas estão perdidas e acham que igreja não é mais lugar de comunhão. E o pai está de braços abertos, te esperando para lhe acolher, te esperando para fazer você voltar a ser o que era antes. A Bíblia fala que lá no céu nós vamos ter um banquete, fala da grande ceia, que nós participaremos da grande ceia. Deus está te esperando você de braços abertos para que você venha participar desse grande banquete.
Então, meu querido irmão, irmã em Cristo, eu quero dizer para você neste momento que Deus te espera. A casa do Pai te aguarda. Para que a casa do Pai? A casa do Pai é para acolher todos. A casa do Pai é para abraçar a todos. Quero fazer uma oração com você e nós vamos fazer duas orações, uma e depois mais uma seguida, em sequência, para que Deus venha abençoar, porque as pessoas do Telegram estão pedindo oração. Então nós iremos orar, ou vão pedir oração. Pai, nós agradecemos por este culto, agradecemos, ó Pai, pela presença de todos. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado, Pai, por falar aos nossos corações de uma maneira extremamente poderosa, gloriosa e maravilhosa. Que nós possamos entender que a casa do Pai é lugar de comunhão. Que nós possamos entender que a casa do Pai é lugar de nós estarmos alinhados com a Tua palavra. Pai, que essa palavra seja de reflexão para todos nós, nesse instante, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de dar o like. Deus abençoe você em nome de Jesus. Continuamos aqui pelo Telegram.